Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, tema de hoje, guerra comercial na Europa. Europa apavorada com a vitória de Donald Trump. Agora, o que eles estão comentando? Quais são as discussões e o medo da Europa? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Pessoal, vocês gostam de geopolítica? Querem entender esses movimentos geopolíticos, econômicos e questões também de investimento para você se preparar cada vez mais? Então, pessoal, vem para o nosso canal. Se inscreve aqui, não tem custo nenhum. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe, pessoal. Conhecimento é sempre muito bacana e manda para suas redes sociais. Ajuda o canal e leva conhecimento para mais pessoas também. Tá bom? Conto com vocês. Vamos lá? Bora pro vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja sempre muito bem-vindo. Pessoal, essa guerra comercial que a Europa está tão preocupada. O que seria isso? As promessas de campanha, quando Trump era candidato, que agora ele já foi eleito e vai assumir a presidência em janeiro de 2025, causou um reboliço na Europa e ainda está causando um reboliço. E cada vez mais os europeus estão mais preocupados. Porque uma coisa é promessa de campanha, outra coisa é após ele ser eleito. Porém, as promessas de campanhas dele sempre foi num protecionismo americano, conforme nós temos vistos por falas e falas e falas periódicas dos Estados Unidos. Inclusive agora do Musk, que será um dos secretários americanos lá do governo de Donald Trump. Agora, os europeus estão preocupados por uma possível frente de batalha de uma guerra comercial. Por quê? Porque os produtos e as relações comerciais entre Estados Unidos e Europa, boa parte dessa transação comercial, ela não tem uma sobretaxa. Tem as taxas normais de importação de qualquer país, qualquer nação, mas não tem uma sobretaxa, uma taxa além dessa, que seria considerado um protecionismo e não um livre comércio. Porém, o Trump já deixou claro que vai realizar em todos os países do globo, inclusive o Brasil, que eu fiz até um vídeo sobre isso, do impacto que vai causar no Brasil, vai impactar a Europa. E por que a Europa está tão preocupada? Porque com esse conflito que houve entre a guerra, que ainda está havendo, da Rússia e da Ucrânia, e as sanções elaboradas por países ocidentais, fez o quê? Que boa parte do gás, do petróleo e outras coisas, outros itens e commodities que era adquirido da Rússia, fosse cerceado, fosse bloqueado, principalmente pelos países europeus, que são os maiores prejudicados nessa questão. Pode ver-se, por exemplo, a Alemanha. Fiz um vídeo aqui exatamente falando sobre isso. A Alemanha está numa crise generalizada, não só a Alemanha, que a Alemanha é o país, o principal país do bloco europeu, seria o país mais forte economicamente da Europa, e ele está em crise, causando uma crise geral na Europa. A Europa hoje não tem uma energia barata, não tem um combustível barato como antigamente, não tem boa parte das commodities barata como tinha da Rússia. Então, ela o quê? Tem um preço muito mais alto, ficando inacessível a outros países do globo, e o seu principal parceiro econômico, que é os Estados Unidos, agora tem uma promessa de sobretaxa, o que vai aumentar os produtos de 10 a 20% de sobretaxa sobre os países do bloco europeu, o que está desesperando a Europa. Pois se a Europa ficar mais difícil a venda para o principal mercado consumidor do globo, que é os Estados Unidos, vai impactar diretamente na sua economia, como hoje está impactando. Pois a tendência de você sobretaxar os produtos, seja de qual local for, é o quê? Fazer com que adquiram produtos na sua própria economia do seu próprio país. Só que tem aí um viés duplo ou uma faca de dois gumes. Por quê? Porque aumentando também essa produção nos Estados Unidos, por um lado, é muito interessante. Agora, por outro, principalmente econômico,
também é preocupante. Porque imagine só, boa parte dos mercadorias, dos produtos americanos são de importação. Como já disse anteriormente, os Estados Unidos é o principal e o maior mercado consumidor do globo. Então eles importam do mundo inteiro. A sua balança comercial geralmente ela é deficitária em boa parte do mundo. E eles são um grande comprador da Europa. Agora, quando você faz isso e impacta diretamente em quem vende para você, você também impacta no seu mercado interno. Pois imagina um produto que de uma hora para outra, de uma simples canetada do Trump, o produto aumenta de 10 a 20%, imagina no consumidor final. Então, o consumidor final americano, a tendência é sobrecarregar, pois muitos produtos americanos são mais caros do que eles importam do exterior. Então, a tendência também economicamente é aumentar o índice de inflação americana. Agora, será que o Musk vai conseguir cumprir a promessa que ele também fez de diminuir em 2 trilhões o gasto americano? Pois a Europa não está conseguindo. A Europa está cada vez mais em crise, preocupadíssima com o que está acontecendo e desesperada, pois a tendência do Trump é taxar o mundo. O que você acha sobre isso? Você acha que a Europa tem razão? Você acha que a Europa deve se preocupar? O que você acha sobre isso? Quero saber a sua opinião. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por mais esse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço!